quais são os princípios que vão nortear, né, todos os recursos. Eu vou começar com um princípio do duplo grau. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele quer dizer o quê? Olha, se você estiver inconformado com uma decisão proferida no seu processo, você tem o direito de pedir a revisão por um órgão hierarquicamente superior. Tá? Esse é o duplo grau de jurisdição. Quem vai rever a sua decisão é um órgão hierarquicamente superior. Entretanto, o princípio do duplo grau, ele comporta uma exceção. Anotem, por favor. O princípio do duplo grau, que determina que, diante do inconformismo, a parte poderá buscar a revisão da decisão ou a reapreciação da decisão por um órgão hierarquicamente superior, não se aplica aos embargos de declaração. Por que não se aplica? Porque quem julga os embargos de declaração é o mesmo julgador que proferiu a decisão. E, a meu ver, por uma questão muito lógica. Quem é que pode esclarecer uma omissão, obscuridade ou contradição ou erro material de uma decisão proferida? Como é que eu posso pedir a Regina que me esclareça por que a Simone decidiu A e não decidiu? O que a Simone quis dizer com aquela decisão? Fica difícil. A Regina não tem como esclarecer algo que foi dito pela Simone. Quem tem que esclarecer? A Simone. Então, os embargos de declaração, ele vai ser um recurso direcionado sempre para o mesmo julgador da decisão que eu estou embargando. Anotem isso. Os embargos de declaração... Como é que eu falei? Alguém anotou? Os embargos de declaração será um recurso que vai ser direcionado e julgado pelo mesmo julgador que proferiu a decisão. Por isso, eu não tenho o duplo grau se aplicando nos embargos de declaração. Segundo princípio norteador dos recursos, princípio da taxatividade. O que o princípio da taxatividade quer dizer? O princípio da taxatividade vai dizer que todos os recursos que podem ser utilizados estão previstos em lei, tem previsibilidade legal. Recurso não é construído a partir de visão doutrinária. O recurso, ele é aquele que deriva de lei. Logo, competência exclusiva da União. E a gente tem alguns contratempos aí, porque o regimento interno do STF, né, por conta de Constituição Federal, há uma discussão que ele poderia, né, criar ou definir algum recurso para eles internamente. Mas, na verdade, o princípio da taxatividade, ele vai falar exatamente que recursos são aqueles com previsibilidade legal. A lei precisa trazer o recurso devido para cada situação. Tá? Logo, claro que a gente tem recursos em leis extravagantes. Por exemplo, se você vai na Lei 9.099 dos juizados, tem um recurso cabível lá para as sentenças. E aquele recurso lá não é o mesmo recurso de apelação. Por quê? Porque é um recurso desenhado numa lei específica para uma finalidade específica, que é para atacar as sentenças nos juizados especiais. Mas ele está na lei. A gente vai encontrar recurso na lei de execução fiscal, recurso específico para aquela situação. Mas percebam, está descrito em lei. Recurso é só aquilo que está previsto em lei, tá? Por isso a taxatividade dele, ele precisa estar tipificado, taxado efetivamente como o meio para impugnar aquela decisão na própria legislação. Então, no CPC, quais são os recursos
que a gente vai poder manejar dentro do processo civil? Olhando para o CPC, aqueles recursos elencados no artigo 994, que eu apresentei no início da aula. Esses são os recursos existentes no ordenamento processual civil pátrio. Tranquilo? E aí, o que seria o princípio da unirrecorribilidade? Para cada decisão judicial, cabe um recurso. Show! É essa resposta que vocês vão encontrar na maioria das doutrinas e inclusive na internet. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tive uma sentença proferida. E, ao mesmo tempo, dessa sentença, pode caber embargo de declaração e pode caber apelação. Certo? Porque se eu não estou entendendo nada da sentença, eu preciso que o juiz esclareça. E, ao mesmo tempo, se eu não concordo com a sentença que ele esclarece, com a sentença num todo, eu posso apelar. Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. O acórdão de uma apelação, ou seja, o acórdão, quando você vai recorrer do acórdão de uma apelação, desse mesmo acórdão, eu posso me utilizar do recurso especial e do recurso extraordinário. E aí, quando você lê na doutrina, para cada decisão judicial, ou para cada tipo de decisão judicial, cabe um recurso, a impressão que dá, ou que eu estou louca, ou que a resposta do princípio está errada. Concorda comigo? Porque se para cada decisão, ou para cada tipo de decisão, cabe um recurso, e eu falo para vocês que do acórdão da apelação é possível caber recurso especial extraordinário, ou da simples sentença é possível caber embargo de declaração e apelação, eu estou falando de 2 recursos. E aí, o que está errado aí? Na verdade, esse conceito é o conceito que vocês vão encontrar. Só que a gente vai mudar um pouquinho esse conceito. E aí vocês vão ver que tudo se encaixa. Claro que não fui eu que criei isso não, tá, gente? Na verdade, o melhor conceito que eu já vi para o princípio da unirrecorribilidade é do Marinoni. Foi ele que... Pois é. E aí eu não preciso ter exceção ao princípio. Se eu acrescento uma palavrinha aí, eu não preciso ter exceção ao princípio e não dificulto a cabeça de vocês com exceções. Porque em recurso a gente já tem muita exceção. Então vamos diminuir a quantidade de exceção? Esse princípio da unirrecorribilidade, ele também é conhecido como o princípio da unicidade ou da singularidade. Eu coloquei no chat para vocês, tá? Qualquer um desses 3 termos, vocês vão poder ver na doutrina de uma maneira geral. Então, eles chamam de unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade. E aí, percebam, se a gente conceituar esse princípio assim, para cada decisão, vírgula, de acordo com a finalidade que eu queira alcançar, ou melhor, atacar, vírgula, cabe apenas um recurso. Então, se eu conceituo assim, para cada decisão, vírgula, de acordo com a finalidade que eu queira atacar, vírgula, cabe apenas um recurso. E aí, vou pegar esse mesmo exemplo que eu dei dos casos dos 2 recursos e mostrar para vocês como é que agora funciona legal. Quando eu estou diante de uma sentença, se eu quiser atacar essa sentença para esclarecer ela, eu só tenho embargo de declaração. Mas se eu quiser buscar a reforma ou invalidação dela, eu só tenho apelação. Como regra geral. Se eu estiver diante de um acórdão de apelação e eu estiver atacando violação à norma infraconstitucional, eu só tenho recurso especial. Mas se a violação for a norma constitucional, eu só tenho recurso extraordinário. Percebeu como não preciso de exceção, Simone? Como só eu acrescentar que vai depender da finalidade que eu quero atacar, eu mudo o contexto da unirrecorribilidade e eu continuo falando a mesma coisa que eles falam, que só cabe um recurso. Mas é a finalidade que vai definir esse recurso. Entenderam?
Então, quando eu vejo, mas tem exceção, gente, já tem tanta exceção para a gente entender, por que não adequar o conceito do princípio? Porque o princípio que ele quer dizer é exatamente isso. Olha, você só vai ter um único recurso para atacar aquela decisão, a depender da finalidade que você quer atacar. Porque se os embargos de declaração cabem para todas as decisões, de cara a gente já sabe que são dois recursos. Porque a decisão pode ser contraditória, pode ser obscura, e eu vou embargar para esclarecer. E uma vez que esclareça, eu posso não estar satisfeita e buscar a reforma dela. E aí o recurso cabível para buscar a reforma, por exemplo, de uma decisão interlocutória que está no rol do 1015, é o agravo de instrumento. Mas para buscar a reforma de uma sentença que tem estado estrangeiro, é o ROC. Para buscar a reforma de uma sentença de juizado, é o recurso nominado. Entenderam? Anotaram esse conceito do princípio da unirrecorribilidade? Então, agora vocês já sabem, né? Quando começar a ler aquilo, mas tem exceção disso, exceção daquilo, você olha para aquilo e ri. E fala, não tem exceção nenhuma. O conceito é que falta alguma coisa nele. Tá bom? O conceito é que está omisso. Próximo princípio, o princípio da colegialidade. Tá? A regra, quando eu recorro, é que eu recorro para um colegiado. Tá? Então, sempre que eu vou recorrer, a ideia inicial é recorrer para um colegiado, exatamente por conta daquela finalidade, né? Onde eu tenho mais de uma pessoa reapreciando aquela questão, eu posso chegar, em tese, a uma decisão mais correta, mais coerente. Tá ok? Essa é a regra. Isso quer dizer que uma decisão monocrática do relator é inconstitucional? É ilegal? Não, não é. Porque, na verdade, quando eu permito que o relator decida monocraticamente, ele decide porque ele antecipa o entendimento que já é e já foi feito por um colegiado. Então, quando a gente fala do princípio da colegialidade, que vai nortear os recursos, é exatamente esse. Os recursos, né, a ideia é que os recursos sejam sempre julgados por um colegiado. Mas isso não afasta a permissão do relator julgar monocraticamente. Por quê? Porque, na verdade, como a gente viu, o que a lei autoriza quando o relator julgar monocraticamente é exatamente antecipar aquela tese que já foi fixada num colegiado. Tá? Princípio da vedação da reformatio impejus. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? Reformatio impejus. No crime. No crime tem muito, não tem? Pois é, aqui, o princípio da vedação da reformatio impejus, ele tem uma característica muito interessante, porque ele não vai ser aplicado se essa característica não for existente. O que acontece? O princípio da proibição da reformatio impejus diz o seguinte: quando apenas uma parte recorrer, a situação dela não poderá ser prejudicada. Repetindo, quando apenas uma parte recorrer, a situação existente para ela não pode ser modificada para piorar a sua situação. Então, digamos, alguém foi lá em juízo, pediu 100, ganhou 50, não concordou com a decisão e recorreu, querendo os 100. A outra parte não recorreu, ela recorreu sozinha. Quando chega no tribunal, o tribunal tem duas soluções que podem ser dadas. A primeira, manter a decisão. A segunda, melhorar a decisão. Ele não pode minorar o que ela já conquistou naquela decisão. Por quê? Vedação da reformatio impejus. Tá? Só que eu tenho aqui uma exceção. Diante de questão de ordem pública, se for verificado nos autos uma questão de ordem pública, a questão de ordem pública, vocês sabem que
ela é aplicada em detrimento sempre do interesse privado. Então, se porventura, naquele recurso que a parte sozinha recorreu, foi identificado uma questão de decadência ou uma situação de prescrição, que são questões de ordem pública, essa questão vai prevalecer sobre a decisão que favorecia aquela parte. Então, digamos, ela recorreu querendo chegar a 100. E aí, quando chega no tribunal, o relator olha e fala, mas espera aí, tem uma decadência aqui. E se ele identifica aquela decadência ali, né? Ou identifica a intempestividade do recurso dela, a intempestividade, no entanto, que a intempestividade ele não vai conhecer do recurso. E aí vai manter, vai ficar como estava. Mas se ele identifica, por exemplo, uma decadência, a decadência é perda do direito. E se é perda do direito, ela não poderia ganhar nem 50. E aí aquela sentença vai ser reformada para piorar a situação da parte que recorreu. Essa é a exceção, tá? Ficou claro isso para vocês? Ah, professor, e se a outra parte recorrer? Se a outra parte recorrer, aí, gente, tudo pode acontecer. Quando você tem ambas as partes recorrendo, você afasta a aplicação do princípio da vedação da reformatio impégius. A vedação da reformatio impégius é um princípio que vai determinar que, quando apenas uma parte recorrer, a situação dela não será prejudicada, exceto por questão de ordem pública. Claro isso para vocês? Show. Princípio da fungibilidade e da convertibilidade. Eu vou deixar por último. Eu primeiro vou explicar o princípio da consumação. Vocês lembram quando vocês ouviram falar pela primeira vez em preclusão consumativa? Preclusão consumativa quer dizer o quê? Uma vez consumado o ato processual, você não pode inovar naquele ato, porque o ato já se perfez. Então, o que acontece? Quando você tem o prazo para recorrer, uma decisão é proferida, você tem um lapso temporal para recorrer. Dentro desse prazo, né, ou antes dele começar, ou até o final dele, você pode recorrer o momento que você quiser. Se, porventura, você interpuser o seu recurso antes do término, antes de decorrer todo o prazo que você tem, aquele momento que você interpõe o recurso, consuma o ato. E se consuma o ato, você não pode mais inovar nesse ato. Tá? Isso quer dizer o quê? Imagina que você teve uma sentença e você apelou dessa sentença. Só que você é uma pessoa diligente, né? Uma pessoa organizada, e você no terceiro dia, você tinha 15 dias úteis para interpor a apelação. No terceiro dia, você interpõe a sua apelação. No quinto dia, você resolve fazer uma releitura da sua apelação. E você descobre que você esqueceu de pedir para majorar os honorários. Bom, ainda faltam 10 dias úteis para você. Seria muito bom se você pudesse peticionar, né, acrescentando as razões do seu recurso ou aditando as razões do seu recurso. Mas você não vai poder mais. Infelizmente, o seu recurso vai ser julgado sem a menor opção de majorar os seus honorários. Por que isso? Porque o ato foi consumado no terceiro dia. Então, você não inova naquele ato. A gente só tem uma exceção para isso. Tá? E essa exceção a gente vai ver quando estudar embargos de declaração. Ok? Então, anotem aí, né? Princípio da consumação. Uma vez consumado o ato, não se poderá inovar neste ato, pois o mesmo foi consumado.
há, portanto, uma exceção, que será vista em embargos de declaração. Tá bom? Anotaram? E aí, quando chegar lá em embargo de declaração, eu vou falar, gente, lembra quando que eu pedi para vocês anotarem isso? Aí vocês vão entender, tá? Porque se eu falar agora, eu vou enrolar a cabeça de vocês. Por isso que eu não vou falar agora. Então, princípio da consumação, o que ele fala? Uma vez consumado o ato, não se pode inovar nesse ato, tá? Comportando uma exceção que a gente vai ver depois. E aí sim a gente entra no princípio da fungibilidade da convertibilidade. E eu coloquei convertibilidade porque eu entendo que seja convertibilidade em alguns casos. Quem entende assim também é o Alexandre Câmara. Mas a maioria das doutrinas vai tratar tudo como fungibilidade. E aí eu vou explicar para vocês o que é fungibilidade. Vou explicar para vocês o que seria convertibilidade. E aí eu deixo a critério de vocês defenderem, né, que tudo é fungibilidade, ou defenderem e adotarem a convertibilidade ou não. Bom, o que é fungibilidade? O que vocês aprenderam como fungibilidade? Fungibilidade é quando eu posso receber algo como outra coisa, né? Quando você substitui uma coisa por outra. Né? As coisas fungíveis são aquelas que podem ser substituídas. Então, imagina, eu interpus um recurso, né, de apelação e, na verdade, o recurso era de agravo. Vamos colocar assim, um erro bem grosseiro, quase grosseiro, mas em alguns casos é exatamente o que acontece. Eu interponho a apelação e é um caso de agravo de instrumento. Se eu falo de fungibilidade, perceba, o julgador vai receber aquele recurso errado como se fosse o recurso certo. E todo o processamento que vai se dar como recurso correto. Não vai se dar como recurso errado. Vai se dar como recurso correto. Tá? Quando eu falo de convertibilidade, não foi um recurso errado que eu interpus. Mas, a partir da análise do relator em relação àquele recurso, o que ele faz? Ele determina que você adeque o recurso e ele passa, ele transforma, né? Ele determina que você adeque exatamente para transformar num outro recurso. Isso seria a convertibilidade, porque ele converte um recurso em outro. Ele não recebe um recurso errado como certo e processa como certo. Não. Ele simplesmente determina que você adeque aquele recurso para que ele possa receber como outro recurso. Caso concreto. Eu interpus o recurso especial. E o recurso especial é o recurso voltado para violação a normas infraconstitucionais, normas federais. E aí, quando chega lá, o relator do STJ, ao olhar o meu recurso, ele fala assim, mas essa violação não é a norma infraconstitucional federal. Essa violação é uma norma constitucional. E aí o que ele faz? Ele intima a parte para que a parte fale, né, da repercussão geral, que é um requisito do recurso extraordinário, que adeque suas razões. E aí ele vai receber aquele recurso não mais como recurso especial. No momento em que a parte vai corrigir aquela petição, ele vai receber como recurso extraordinário. Pergunto eu para vocês, gente, ele transformou aquele recurso em outro ou ele recebeu um recurso errado como certo? Eu também entendo que ele transformou. Que ele converteu um recurso em outro. Alguém mais entendeu assim? E por que eu estou falando isso? Porque a fungibilidade recursal, para ela ser aplicada, eu tenho que preencher dois requisitos.
E aí, cada vez mais, eu me convenço da convertibilidade. Só para explicar para vocês. A fungibilidade recursal, ela não acontece automaticamente, do tipo, eu recebi o recurso errado como certo, senão seria fácil. Não é assim. Para a fungibilidade recursal ser aplicada, eu preciso provar que existe uma dúvida objetiva e que eu não errei por erro grosseiro. O que é dúvida objetiva? É uma discussão doutrinária ou jurisprudencial em relação ao recurso cabível. A própria doutrina ou a própria jurisprudência discutem a respeito do recurso cabível. E aí, nesse caso, eu tenho uma dúvida objetiva. Tá? É o que acontece muito em alguns, inclusive teve já decisão nesse sentido, em alguns procedimentos especiais, principalmente o procedimento especial de prestação de contas, se eu não me engano, ele tem dois momentos. Um primeiro momento tem uma decisão se tem ou não que prestar conta, e no segundo momento a decisão sobre a própria prestação de contas. Então, no primeiro momento se entendeu o quê? Que tinham duas sentenças nesse processo, nesse procedimento. Uma sentença que definia, né, se era cabível ou não a prestação de contas, e a outra sentença concernente à prestação de contas. Só que, na verdade, quando a gente olha o conceito de sentença, que a gente falou na semana passada, na semana retrasada, aliás, o conceito de sentença vai dizer que o processo, que a fase cognitiva finaliza. Por isso é uma sentença. E quando eu digo, né, que ele tem ou não a obrigação de prestar contas, eu tenho duas situações distintas. Se eu digo que ele tem a obrigação de prestar contas, o meu processo continua, porque agora eu começo a prestar contas efetivamente. E se eu digo que ele não tem a obrigação de prestar contas, eu finalizo a fase cognitiva. Então, perceba, a depender do conteúdo, eu vou ter uma decisão interlocutória ou uma sentença. Isso estava muito e era muito debatido isso na doutrina da jurisprudência. Então, tinha entendimento de que sempre era sentença, cabia apelação, e tinha entendimento de que caberia agravo de instrumento por ser uma decisão interlocutória. Porque em procedimentos especiais vai caber agravo de instrumento, porque o rol do 1015 é só para o procedimento comum. E aí, imagina, você estava com uma decisão daquela na tua mão. Você vai para a doutrina, é agravo de instrumento. Mas a outra doutrina diz que é sentença, que é apelação. Aí você vai para a jurisprudência e você tem entendimento de que é apelação, de que é decisão interlocutória. O que você faz? Você segue a doutrina que você usa. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai demonstrar no seu recurso que há uma dúvida objetiva. E se aquele julgador entender que é uma apelação e não um agravo de instrumento, que ele aplica a fungibilidade. Você não errou, né? Você não praticou um erro grosseiro. Você tinha uma dúvida objetiva que não fazia com que você, né, definisse efetivamente por um só. Você tinha tanta gente defendendo de um lado como defendendo do outro. E aí você demonstra uma dúvida objetiva. Para a fungibilidade ser aplicada, você precisa ter a dúvida objetiva. E é óbvio, se você tem a dúvida objetiva, é difícil você ter o erro grosseiro. Porque o erro grosseiro é quando você interpõe um recurso que a lei é clara no sentido de dizer que era outro. Nesse caso, vai ser recebido um pelo outro e aplica-se a fungibilidade. Exatamente por quê? Porque eu tenho uma dúvida objetiva. Tá? Quando eu falo do relator que vai determinar a parte que corrija o recurso para ele receber como outro, eu não preciso de dúvida objetiva. Na verdade, ali é a percepção do próprio relator que faz o juízo de admissibilidade. Isso. Exato, Darcy. Então, eu entendo que aqui, quando ele determina que a parte corrija porque ele entende que é outra coisa, não que haja uma dúvida objetiva, ele está convertendo um recurso em outro, ele não está aplicando fungibilidade. Então, realmente, eu acho que o entendimento mais coerente é o do Alexandre Câmara. Mas vocês vão ver em muitas doutrinas falando que tudo é fungibilidade. Tá? Então, assim, fiquem bem à vontade para defender uma corrente ou outra.
Mas por questão de coerência, eu acredito que se eu não exijo dúvida objetiva na hora de transformar um recurso em outro, eu não estou aplicando fungibilidade. Porque a fungibilidade, ela traz uma exigência para ser aplicada. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então, a fungibilidade é a possibilidade de você receber um recurso errado como o recurso certo, mas ela só é aplicada diante de quê? De ausência de erro grosseiro e da presença de dúvida objetiva. E, por outro lado, a convertibilidade, ela vai ocorrer quando aquele que está exercendo o juízo de admissibilidade entender que, na verdade, se trata de um outro recurso e não daquele, e aí ele determina que a parte, né, adeque as suas razões. E, nesse caso, dessa autorização, em ambas as situações, elas estão descritas por lei. O caso de convertibilidade, o legislador definiu as duas hipóteses. Uma, prevista no artigo... Peraí. Aqui. Parágrafo 3º do artigo 1024. É a primeira situação que o legislador define, que ele fala o seguinte: o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las a exigências do artigo 1021. Então, perceba, o legislador autoriza, né, a adequação de um recurso por outro. E o outro caso é o artigo 1032, vou confirmar aqui para vocês, o 1032 e o 1033, tá? Então, esses casos de convertibilidade, eles estão autorizados como regra na lei. No artigo 1024, parágrafo 3º, não é isso que eu falei? Artigos 1032 e artigo 1033. E a fungibilidade não. A fungibilidade vai depender da análise do caso concreto. Por quê? Porque depende de dúvida objetiva. Então, vai depender de uma divergência doutrinária ou de uma divergência jurisprudencial. Então, quanto mais a gente observa essas diferenças entre um e outro, mais eu consigo ver coerência na explicação do Alexandre Câmara em relação à convertibilidade. Tranquilo, gente?